Glória a Jesus. Então, esse estudo, como eu estou falando, 17, 18 requisitos para ser um obreiro da casa do Senhor. Eu estou no 7º requisito. Eu falei, o primeiro requisito foi ser honesto. Segundo requisito é ser honesto, 1 Timóteo 3:8. Segundo requisito, ser paciente, Atos 7, versículo 59. Terceiro requisito, cheio de sabedoria. Quarto requisito, ser cheio do Espírito Santo, Atos 6:13, serve também para o quinto. Quinto requisito, ser leais, fiéis às esposas, fiéis ao marido, fiéis ao Senhor. Sexto requisito, ser fiéis à obra do Senhor. Mateus 25, versículo 21. Esses são os requisitos do 1º ao 5º. Vamos ao 7º requisito, ser espirituais. Irmãos, ser espiritual, ser uma pessoa espiritual, requer que a pessoa preencha esses primeiros requisitos. Por quê, irmão? Porque não dá para o homem carnal, homem material, homem terrestre apenas, preencher esse requisito se ele não for cheio do Espírito Santo. Agora, leia os frutos do Espírito para ser espiritual no livro ou na epístola de Paulo aos Gálatas, capítulo 5. Você vai ver quais são os frutos do Espírito. Isso é ser espiritual. Não pense que ser espiritual, não, eu vou para o monte orar, aí vai no monte, vai para as vigílias, pula aqui, sapatia ali, ele é espiritual, onde ele chega o fogo pega, mas aí você conversa com esse irmão espiritual, em poucos minutos você vê ele fala palavrão, ele está falando gíria, ele está falando as conversas do mundo. Que espiritualidade é essa? Ele está buscando aonde essas espiritualidades? Ele está buscando de quem? Então quando ele entra dentro da palavra, ele vai ver, ele é um irmão espiritual, ele é um irmão manso, honesto, ele é um irmão paciente, um irmão, uma irmã, um obreiro, principalmente obreiro, porque como diz a Bíblia, a quem mais é dado, mais é exigido. Para ser crente também requer tudo isso, porque todos os cristãos, todos são chamados, todos têm uma missão diante de Deus, e todos nós havemos de prestar conta diante do Senhor. Todos nós que fomos salvos haveremos de parecer ou comparecer diante do tribunal de Cristo, independente da posição, se é ou não obreiro. Mas para ser obreiro exige esses requisitos. Então, ser espiritual não é ser só cheio do Espírito, falando em língua, profetizando, Deus me revelou isso, Deus revela aquilo, mas e a sua vida? As suas palavras e as suas atitudes? O que o povo de fora fala de você? Isso é ser espiritual. É se preocupar. Eu ouvi pessoa e ainda ouço pessoas dizer assim, eu não me preocupo o que falam de mim. Enche o peito. Eu não me preocupo, não estou nem aí por que falam comigo. Então você não é espiritual. Se você pensa desse jeito, você nem crente é. Porque o crente ele se preocupa sim com o que os de fora falam, com o que os de fora pensam. Se preocupa sim, principalmente dos da rua, da sua casa. Por quê? Porque a Bíblia diz, Jesus diz, vós sois a luz do mundo. Vós sois o sal da terra. E se eu sou um crente, que dentro da igreja eu pulo, sapateio, eu grito, eu falo em mistério, eu falo isso, eu falo... Mas lá na rua eu dou mau testemunho, eu falo palavrão, eu falo gíria, eu ando igual ao mundo, eu me visto igual ao mundo, eu brinco igual ao mundo. E aí o quê? Ao invés de o mundo olhar para mim e ver em mim um exemplo, olha para mim e fala, eu ser crente igual aquele ali, Deus me livre. Eu já ouvi de muitas pessoas. Então o crente tem sim que se preocupar com o que os de fora pensam. Tem sim que se preocupar com o que o mundo pensa. Por quê? Muitas das vezes as pessoas nos observam para ser igual a nós. Porque nós não falamos que é crente? Ser crente não é ser a luz do mundo? Ser crente não é ser cidadão do céu?
Ser crente não é ser representante de Deus? Então nós temos que tomar cuidado, porque quem olha para mim, dando mau testemunho lá fora, aí olha para mim e fala, eu quero ser crente igual aquele. Deus me livre, prefiro ficar no mundo. E a gente ouve muito isso. Nos nossos dias nós estamos ouvindo muito isso. Isso está causando um grande escândalo. Porque dentro da igreja pula, sapateia, mostra tanta espiritualidade, mas lá fora compra e não paga, pega emprestado, não devolve, fala e não cumpre. A pior catástrofe, vamos chamar assim, da vida de um crente, é um crente que não tem palavra, é um endemoniado. Por quê? Porque Jesus Cristo diz, seja, porém, o vosso falar sim, sim, não, não. Porque o que passar disso é procedência maligna. Então o crente tem que tomar cuidado com o que fala. Marcou, eu vou estar na sua casa 3 horas para fazer isso. Não deu para ir, liga, meu irmão, minha irmã, meu amigo, principalmente os de fora, eu estou no imprevisto, aqui aconteceu alguma coisa, eu não estou podendo ir por causa disso, justifica, mas tem gente que não se quer dar satisfação. Aí o que está lá fora esperando, fala o quê? Fala lá, depois fala que é crente, não tem nem palavra, aí vão falar, por isso que eu não gosto de crente, todos os crentes, aí você que fala que é crente não tem palavra, bota todos os crentes em má reputação por causa de você. Então você não tem bom testemunho, então você não é crente. Então sua palavra não é procedência do céu, é procedência maligna. É isso que Jesus quis dizer. Então tem que ser espirituais. Tomar cuidado. Gálatas, capítulo 5, a partir do versículo 15. Pode ler tudo. Você vai ver a diferença do crente carnal para o crente espiritual. O que é ser espiritual. Amém? 8º requisito para ser um obreiro na casa do Senhor. Para ser um obreiro de Jesus Cristo. Um obreiro do céu. 8º. Olha isso. Ter o 8º requisito. Eu acabei de falar agora, mas eu vou ler como um requisito. Ter bom testemunho do que estão de fora. E eu vou fazer questão de ler. Porque isso tem causado muito escândalo. 1 Timóteo 3, versículo 7, diz assim, convém, tá aqui, abra sua Bíblia, convém também que tenha bom testemunho do que os que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Tá aqui, 1 Timóteo 3, versículo 7. Então eu vejo pessoas falando dentro da igreja, pessoas falando, às vezes nas suas rodinhas de amigo, conversando, eu não estou nem aí porque fala de mim. Então você não é crente. Você não é nascido de novo. Se você não está nem aí por que eles falam de você, se falam bem, se falam mal, deixa falar. Não, não é assim não. Você tem que dar motivo para que eles falem bem de você. Você tem que dar motivo, porque se eles falar bem de você, eles estão falando bem de Jesus. Se você falar bem, se o mundo, os lá de fora falar bem de você, eles vão estar falando bem da palavra de Deus. Mas se eles falar mal de você, eles vão estar falando de toda a igreja. Sabe por quê? Porque muitos falam assim, lá. Por isso que eu não sou crente, como eu disse agora mesmo. Ser crente igual fulano, igual Betrano, é melhor nem ser. Crente assim até o diabo é. Por isso que surge essas heresias, essas teorias de que crente até o diabo é. Por causa de testemunho, de pessoas que falam e não cumprem, compra e não paga, porque está dando mau testemunho e não se preocupa com que os de fora. Então nós, igreja, temos sim que nos preocupar com que os de fora falam. Amém? Presta atenção, Timóteo 3, 1 Timóteo 3, 8. 9º requisito para ser um obreiro da casa do Senhor, um ministro, está lá também, 1 Timóteo 3, versículo 2, eu li agora. Ser irrepreensível. Pronto. Entendeu? Lá de fora, o do mundo, não tem motivo, porque você anda direitinho. Aonde você chega, você tem uma palavra agradável. Aonde você chega, você tem uma palavra saudável. Aonde você chega, você tem uma conversa santa. Até na brincadeira, uma brincadeira agradável.
Então esse é o 9º requisito, amém? 10º requisito, ser vigilante. 10º requisito. Então, irmãos, esses são, presta atenção, 18 requisitos para ser um obreiro na casa do Senhor. E não é eu que estou falando, não é eu que estou botando isso, não, estou mostrando na Bíblia. Então, eu falei que o primeiro requisito, ser honesto. 1 Timóteo 3:8. Segundo requisito, ser paciente. Atos 7:59. Terceiro requisito, ser cheio do Espírito Santo. 4 requisito, ter sabedoria. 5º requisito, ser fiel. Mateus 25:21. 6º requisito, acabei de ler. 7º, ser espiritual. 8º, ter bom testemunho dos de fora. Tem muita gente que não tem bom testemunho, não. Tem muitos crentes que estão dando um testemunho tão escandalizante, tão deprimente, que está denegrindo toda a casa do Senhor. Então toma cuidado. Presta atenção. 10º requisito, ser vigilante, irmão. Quantas pessoas não vigiam? Ora muito, mas vigia pouco. Quantas pessoas estão aí falando que é crente, falando que é obreiro, tem credencial, pertence a uma denominação famosa, mas não está vigiando. A gente sabe. Por quê? Por causa das palavras dele, por causa das palavras dela. E não é a palavra assim, dita apenas no meio das suas pessoas específicas, não. No meio de qualquer um. Ele fala palavrão como se fosse a coisa mais natural do mundo. Ela fala palavrão, fala gíria. Ela faz coisas que não agradam ao Senhor. Ela se veste, ela se comporta como o mundo. E não é isso que Deus quer. Não é isso. Então não está vigiando. Tem que vigiar e orar. Não adianta orar e não vigiar, tem que vigiar e orar. Amém? Foi Jesus que disse, vigiar e orar. Não adianta você ir para o monte, para a vigília, para os vales, campanha, manhã com Deus, tarde com Deus, mas se você não tem uma vida de vigilância, não tem uma vida, atividade diante do Senhor, toma cuidado, principalmente com o que estão de fora, com o que fala, com o que pensa, né? Porque às vezes você pensa uma coisa, você vai e solta de qualquer maneira, cuidado. Principalmente nas redes sociais, cuidado com o que você posta. Você posta, ela não fica limitada ali no seu perfil. Um copia, compartilha, passa para outro, e daqui a pouquinho, olha a desgraça que está fazendo quando você compartilha coisa errada. Presta atenção. Então que Deus tenha misericórdia. 11º requisito. Esse aqui, irmão, tá cruel. Ser marido de uma só mulher. 1 Timóteo 3, versículo 2. Eu vou ler. Diz assim, convém, pois que o bispo, presbítero, seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, aqui ó, acabei de falar de vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Eu sou um presbítero. Eu estou ensinando a palavra de Deus. Quem tem ouvido, ouve, mas ouve a palavra de Deus. Eu não estou falando nada da minha cabeça, não estou falando nada do meu coração, da minha filosofia, da minha teoria. É a Bíblia e estou mostrando dentro da Bíblia. Então tem muitos aí querendo ocupar o ministério, mas casa, separa, casa de novo, não pode. Casou, vai até o fim. Pegou uma esposa, vai até o fim. A não ser quando está no mundo, que a pessoa está no mundo, não é crente, aí sim. Mas depois que está na casa do Senhor, se você se casou, se você tem sua esposa, estou passando por isso, aguenta, ora a Deus. E se separar, fica sozinho. Tem muita gente dentro da igreja, casando, separando, casando de novo, separando no segundo, terceiro, no quarto casamento, não está nem aí. Ó, Deus vai pegar, Deus vai cobrar. Amém? 1 Timóteo capítulo 3, versículo 2. 12º requisito, ser hospitaleiro. Esse aqui é um requisito que tem que tomar muito cuidado. A gente não pode pegar qualquer um e colocar dentro da nossa casa. Não, a minha casa aqui é base missionária, mas não pode. Porque a gente está vendo
muita coisa acontecer. Então tem que ter prudência com esse hospitaleiro, sabe? Presta atenção quem você vai botar na tua casa. Às vezes até irmãos e irmãs. Eu tenho uma experiência sobre isso, mas para outra oportunidade vou falar. Mas tem que ser hospitaleiro. 13º requisito. Não ser espancador, irmão. Tem obreiro aí que quer ser obreiro, mas está espancando a mulher, está batendo nos filhos, está dando pancada, está fazendo escândalo, sai da igreja, às vezes na rua. Presta atenção, não pode ser espancador. 1 Timóteo 3:3, acabei de ler aqui. 14º requisito, não dado ao vinho. Aqui não precisa nem de entrar muito, né, irmãos? Porque o crente, tem gente aí querendo arrumar desculpa, mas uma dosezinha só, cuidado. Que é de grão em grão que galinha enche o papo, e de gota em gota que o balde enche. Cuidado, uma dose, depois vicia e assim sucessivamente. 17º requisito, que governe bem a sua casa. 17º. Ele tem que governar bem, irmão. Saber governar a casa. Porque o ministro, o obreiro, o homem, ele é o cabeça da casa. Ele é a sabedoria da casa. É ele que instrui. É ele que orienta. É ele que é o sacerdote. Ó, o homem, ele tem função de rei, profeta e sacerdote. Rei porque governa. Profeta porque ele intercede diante de Deus pela sua casa e sua família. Sacerdote porque ele ministra. Ele tem que ministrar a palavra do Senhor. Essa é a função do homem. Agora imagina como obreiro da casa do Senhor. E o 18º eu vou colocar, era 17º, eu vou colocar 18º. Esse aqui que eu falei, que ele seja um homem que saiba, né, manejar bem a palavra do Senhor. Saiba ensinar. Não dá para ser um obreiro, não dá para ser um ministro do evangelho se ele não souber ensinar, se ele não souber como orientar dentro da palavra. Então, para estudar, para ensinar a palavra, tem que aprender a palavra, conhecer a palavra, para quando chegar a sua oportunidade no púlpito, ou numa conversa, ou numa reunião, ou dentro do assunto da família, ele não falar bobagem. Ah, eu acho que é assim. Não existe eu acho, não existe eu pensei. Não, é dentro da palavra e pronto, e acabou. Como diz um pastor, mas é um sonho, nada de baseado no seu sonho. Não pode ensinar a igreja, não pode ensinar a casa do Senhor, não pode ensinar a família baseado nos seus sonhos. Tem que ser baseado dentro da palavra, apto a ensinar. Essa é a função do obreiro. Amém? Essas são as qualidades ou os 18 requisitos para ser um obreiro do Senhor. Eu quero concluir dizendo, conclusão. De todos esses requisitos que eu achei aqui dentro da Bíblia, em nenhum lugar da Bíblia se exige que para ser um obreiro, que para ser um ministro, ele seja um bom dizimista, fiel, em nenhum lugar. Hoje, muitas das vezes, muitas igrejas estão perdendo bons obreiros. Por quê? Porque o homem pode ser trabalhador, dedicado na obra, mas se ele não for dizimista, se ele não for um bom ofertante, ele é barrado em muitas igrejas. Principalmente, eu vou falar e doer quem doer, nas Assembleias de Deus, estão quebrando, derrubando o ministério de muitos homens que têm todos esses requisitos, mas não é um dizimista, infelizmente. Não é porque ele não quer, é porque está desempregado, é porque ele está passando por situações, ou mesmo que ele tem um salário pequeno, mas não dá para dizimar. Por quê? Porque ele tem que cuidar da família, e os crentes não querem nem saber. Muitos pastores não querem nem saber, querem saber do dízimo. E esses, eu quero dizer, Deus vai cobrar. Então, em nenhum lugar da Bíblia se exige que seja dizimista, né? Que irmão seja dizimista. E se não for, não é consagrado. Então, às vezes se pede um bom obreiro com todas essas qualidades por não ser dizimista. E eu quero dizer que esses Deus vai cobrar dos pastores que estão exigindo. Vai sim, e não tem como correr. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus Cristo. Essa é a palavra que Deus botou no meu coração para ministrar para os senhores os 18 requisitos para ser um obreiro, para ser um crente fiel ao Senhor. Jesus está voltando, amém? Fica com Deus, fica na paz, fica na fé. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Aqui foi o vosso amigo, presbítero, missionário Deronildo Santos. Tem alguma dúvida? Confere na Bíblia. Amém.